Bom dia, queridos amigos. Vamos começar mais uma vez os nossos trabalhos de domingo e, como sempre, cantando uma música que vocês conhecem, aquela música do Almir Sater, Tocando em Frente. E em seguida a gente vai cantar o Pai Nosso, tá bom?
Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais este domingo em que nos encontramos nesta casa de Dona Amélia Rodrigues. Casa esta que nos recebe sempre de portas abertas, nos amparando e nos acolhendo. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo o que acontece conosco, pelas dificuldades, pelas infelicidades que às vezes acontecem, que saibamos aceitá-las, fazer o melhor que possamos. Quando estamos aqui, conseguimos angariar energias salutares que nos auxiliam no dia a dia. Obrigada por essa troca de vibrações que despende de cada um de nós e nos auxilia, nos dá força, nos dá coragem. Obrigada, Senhor, por esse ponto de luz que sempre nos dá aquilo que necessitamos. Obrigada pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, pelo nosso trabalho. A cada dia, Senhor Jesus, é despertado em nós o sentimento de auxílio, de reforma, de transformação em nós mesmos, principalmente diante das dificuldades. Que nós saibamos ouvir e aprender o seu Evangelho, colocá-lo em prática no dia a dia. Que o Senhor nos envolva sempre, nos mostrando o melhor caminho, as melhores respostas, as melhores soluções. Sabemos que somos devedores, que temos que passar por muitas coisas, mas com o seu auxílio nós saberemos sair desse emaranhado de dificuldades que por vezes nos assola. Obrigada, Senhor Jesus. Envolva cada um de nós aqui presente, aqueles que também não puderam estar aqui por algum motivo. Que o Senhor nos envolva e nos esclareça cada dia mais. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus. Hoje, agora e em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja. Bom, hoje quem vai falar com a gente é o Marco e a Bia. É a família Amaral, né, gente? Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Semana passada, para quem esteve presente,
né, Lenita, né? A Lenita e a Nancy falaram sobre trabalho. Queremos estender também o nosso abraço a todos aqueles que nos acompanham à distância, né, pelo @CR Rio Preto. Então, comentando semana passada, elas falaram sobre trabalho, trabalho obrigação, trabalho ação, trabalho serviço. Na noite passada a gente teve um exemplo de tudo isso junto, né? Trabalho, toda obrigação, toda ocupação útil. E a gente teve assim, um exemplo gratificante na noite de ontem. E é muito gostoso. Como se falou muito de trabalho, a frase que nós escolhemos para ilustrar o nosso estudo, a manhã de hoje vai ser uma manhã mais tranquila, a gente vai filosofar um pouco, né? Não vamos fazer trabalho físico, vamos aproveitar os recursos da mente e vamos filosofar. Então, existe, no entanto, elas falaram sobre trabalho, né? Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, ou seja, na proposta de Jesus para nós, espíritos em evolução, um tipo de cooperador diferente. Então vai falar que existem espíritos que vão trabalhar de uma forma diferente, né? Ou que trabalham de uma forma diferente, como exemplos, que louvam o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Uma lição que está lá no livro Fonte Viva. Muito interessante, a lição é bem mais extensa, então é um convite para uma leitura depois. E aí a gente vai falar na diferença entre existir e viver. E é bastante interessante, porque às vezes tem pessoa que fala assim, fulano nem sabe que eu existo, né? E ciclano, e aquele ator, e aquele artista importante, famoso, ele nem sabe que eu existo. Mas aí a gente vai fazer uma reflexão sobre essa questão de viver e existir. E aí vamos começar com uma dinâmica. Pode ser? Então tá bom. Vou dar trabalho para vocês. Não vai pensar que vocês vão ficar aí sentados, quem está em casa, vai ter que pensar também. Então vamos lá. Vou contar uma história fictícia. Eu tinha pensado em falar sobre, de repente, por exemplo, um acidente em que a gente pega a placa de um veículo, mas acho melhor falar que alguém perdeu alguma coisa de um carro e a gente gostaria de devolver para ele. E aí, o número de placa que eu conseguia lembrar era essa aqui, ó, 3817. 3817. E aí, óbvio, como o pacote caiu do veículo e o veículo foi embora, precisava de alguma forma encontrar, né, um endereço, uma referência desse veículo com essa placa 3817 com alguma autoridade em algum banco de dados. E aí nós fomos procurar essa placa 3817 nos recursos que tinham de documentação, né, das autoridades, e não encontrava o 3817 para devolver o pacote. E aí eu queria que vocês me dessem uma solução. Por que eu não estou encontrando essa placa 3817, se ela existe? Não, essa placa é única, não tem complemento. Essa não no tem nosso letrinha? caso aqui é uma placa única. Ela não tem letrinha? Não tem letra. Essa placa não tem letra. 3817. Era só o que eu me lembrava do veículo que passou e perdeu o pacote. Chapa e nós precisamos fria. devolver. Uma chapa fria? Uma chapa fria. Não era. Era uma chapa quente. Vamos pensar. 3817. Por que eu não estava encontrando o veículo? Diga lá, Letícia. Porque pode ser que a placa seja 7183? Você já tá melhor. Pode ser, porque viu rápido, só marcou os números e não a sequência. Você acha que eu troquei. Mas, por exemplo, se eu tivesse trocado o número, não poderia cair numa placa de um outro veículo? Assim,
É, Né, em versão só desses números. verdade. E seria uma placa diferente dessa. É, 3817. Mas olha só, o que que aconteceu? Naquele momento, o meu tipo de interpretação da placa foi diferente. Olha só qual que era a placa. A placa era essa aqui. Não tem 38 e 17 aqui também? A placa era essa. Então, às vezes a gente, no dia a dia, às vezes a gente até entende que existir e viver parece a mesma coisa, mas tem algumas diferenças, né? Então, parece uma coisa simples, a brincadeira, mas isso faz a gente refletir. Ó, também tem 38 e 17. É exatamente a mesma placa, mas diferente, né? Então vamos lá. Foi só para começar. Vista de Eu novo. demorei também, gente. Quem é das áreas de humanos vai demorar também. Tá ligado? Já foi? Já foi? Já foi? Não, tá ligado. Sei. Tá conectado. Deixa eu ver. Mais um. Ah, tá, mais um. Pode ir pra frente. E aí a gente, igual o Marco falou, a gente vai filosofar um pouco, né? Hoje, então, a gente vai entrar nesses conceitos. E aí a gente trouxe a frase, né, do Descartes, que é um filósofo, né, um matemático, e ele nas suas investigações ele vai dizer, né, penso, logo existo, né? Uma frase conhecida que a gente escuta muito por aí. Então ele associa é, esse ato da gente pensar, né, com a nossa existência, né? E depois quando a gente vai estudando, a gente vai vendo como que o pensamento ele molda também a nossa existência, né? Através dessa capacidade de refletir, de pensar, de criar, é que a gente foi construindo a vida humana, inclusive, né? E se a gente vai para o espiritismo, a gente tem a máxima de que o espírito ele é essa centelha inteligente, né? O espírito guarda essa capacidade de reflexão, de sentimento, de racionalização, e isso é eterno, né? A partir da nossa criação, a gente continua eternamente com essa característica. Deixa eu tentar de novo aqui, Toninho. Entendeu? Ah, foi. Foi. Legal. Então, existir é interessante, porque se a gente pensar, veja bem, a mesa, a cadeira existem, não existem? Existem. Né? Essa mesa existe. Ou sou eu que estou vendo a mesa? Não, né? A mesa existe. A mesa, a cadeira. Então, olha lá, existir está mais relacionado à questão do biológico, a existência, um processo biológico. Então, a definição: condição de estar fisicamente presente no mundo. Existe num determinado lugar alguma coisa, né? As características de existência, ela é mais passivo, mecânico e focado na sobrevivência e na rotina. O existir está mais ligado ao onde, né? Então existe lá na Avenida Mirassolândia, no número 1960, uma casa espírita, né? Existe um centro de atendimento médico. Então está ligado mais ao onde. Isso está na parte do estado biológico, a questão de existência. Tem que apontar para lá.
Então, viver. Viver já é a ação consciente, né? Como a Beatriz fez a anotação da questão do pensamento trabalhando, o pensamento ativo. Então, o pensamento já traduz um pouco mais, traduz consciência, um ato mais dirigido. É a capacidade de dar sentido, propósito e intensidade à existência. É o como, né? Como se faz as coisas. Então, as características ativo, intencional, está entrando muito aí a questão do livre-arbítrio, né? Ou seja, a gente vai dosar todas as características. Então, ativo, intencional, envolve emoções, experiências, aprendizado, criatividade e conexão. Depende de cada espírito. Então, a gente vai ter espíritos que, às vezes, numa existência, estaciona. Mas ele tem um livre-arbítrio, né? Ele vai estar, às vezes, uma existência estacionado, não perde nada daquilo que ele aproveitou, mas ele perde tempo, em tese. E aí a gente trouxe aqui da Alzira. A Alzira França, ela é neta do Eurípides Barçanufo, né? Ela faz muitas palestras também. E aí a gente trouxe esse trecho, então, de um livro dela que se chama A Educação do Espírito para a Nova Era. Então, já um livro que traz mensagens, reflexões para a gente pensar os espíritos daqui para frente, não é daqui para o passado. Então, daqui para frente, o que vai exigir da gente? Aí a gente trouxe alguns trechos aqui da mensagem que chama A Chegada do Novo Tempo. Né? Então, a humanidade entra em um outro momento. É necessário refletir no papel dos sentimentos para dar extensão à consciência. Então, não é apenas o sentimento, a gente precisa refletir sobre eles, né? Trazer a nossa consciência. Então, esses sentimentos não é só fluir, só ir no sentimento, a gente precisa refletir, pensar sobre o que a gente está sentindo, como isso está acontecendo. E aí segue na mensagem, né? Chegou a hora de perceber o convite divino. Estamos sendo convidados a vivenciar e a aplicar o Evangelho de Jesus em nossas ações diárias com mais atenção. Né? E quantas vezes a gente já viu a diferença do existir e do viver? Quantas vezes a gente entra no automático, né? O existir é um pouco essa coisa da sobrevivência, da rotina, e aí a gente sai de uma tarefa para outra, de uma tarefa para outra, de uma tarefa para outra, e assim vai. E assim o dia acabou, a sexta-feira chegou, o final de semana passou, é segunda de novo, e a gente está lá, uma tarefa atrás da outra, só sem pensar, sem refletir, né? Só fazendo mais uma vez. Então, vejam bem, ela traz as palavras consciência, atenção, que a gente tem feito, tem vivenciado. Não sei se eu vou falar bobagem aqui, Não. mas eu achei interessante nesse slide anterior, porque ali está falando da gente ter que vivenciar, né? E aí eu lembrei do que a gente sempre fala, que a gente tem que vivenciar os ensinamentos de Jesus. Eles existem, mas nós precisamos vivenciá-los, não só saber que eles existem, né? Aí eu pensei nisso, não sei se eu estou falando bobeira, mas... Sim. Isso é um pouco da ideia de quando a gente estuda, faz lá um curso, uma faculdade, e a gente vai fazer o estágio. Não é? O que é o estágio? Você pega lá, você pega todo, você lê, o professor explica, a gente filosofa, fica lá, então pensa hipóteses, pensa situações, imagina. Mas quando a gente vai para o estágio, é que a gente encontra a realidade, né? Que ali vão se apresentar. Como que se aplica a teoria na realidade? Porque é completamente diferente. Pensando nisso que você está falando, eu estava pensando aqui. A gente se chateia muito facilmente com as coisas, né? Quando você fala, chega no momento de você colocar em prática aquilo, você coloca a sua maneira de pensar como sendo a certa, e o outro está errado aquilo. Então a gente acaba que se chateia muito, muito cheio de melindres, né? E é o momento da gente se
refletir sobre aquilo que a gente está sentindo e não ficar colocando muito em xeque aquilo. Não é? É muito complicado. É o momento de pôr em prática aquilo que a gente vivenciou em estudo. Resumido. E falando no que a Rose está falando, isso aí vale principalmente para espírita. Nós estamos aqui, uma das coisas é para aprender isso, né? Porque a gente aprende aqui e coloca em prática em casa. Esse é o objetivo, né? Não é fácil, né, Fátima? Não é fácil. A gente tem que trabalhar isso. Agora, o que espírita é melindroso é algo assim, eu fico arrepiado, me dá um arrepio assim. Sabe quando você fala assim, nossa, estou arrepiado, Fátima? Porque qualquer coisinha, sabe? Se chateia, se melindra, vai embora. E não pode, né? A gente tem que aproveitar o momento. Olha a mensagem de hoje, né? O que ela está escrito. Né? Prestar mais atenção no momento. Ainda o Manuel falou, vou publicar isso aqui. Eu falei, publica, é bom, né? Para a gente pensar mesmo nisso, né? Que os momentos passam. A gente precisa prestar mais atenção. E não dar bola, não ficar com tanta, igual a Rosa falou, com tanta coisinha, né? São tantas coisinhas miúdas. É isso. Lembrei de um exemplo. Uma vez a gente estava numa conversa, lá no congresso, a Lenita não vai lembrar, mas eu vou dar o exemplo dela. E ela falou que uma pessoa chegou para ela e falou: mas você continua indo lá, e aquela pessoa briga com você, e critica, e não sei o quê. E aí a Lenita falou: eu não vou lá por conta da pessoa, eu vou lá pelo propósito. Eu vou lá pelo espiritismo. Eu não vou lá por causa das pessoas. Calma, a carapuça não precisa servir. Mas é isso, não é, gente? A gente não vai no trabalho para ver as pessoas. A gente vai para ver as pessoas, sei lá, na nossa família, no nosso grupo de amigos. Lá é o lugar de ser agradável. Aqui a gente pode encontrar amigos, a gente pode, mas é isso. Qual o propósito de eu estar indo lá? Eu estou indo só pelas pessoas? Às vezes não. Claro que a gente encontrar a comunidade faz sentido, mas é isso, se não, a gente vai trocar de emprego toda vez que a gente se melindrar. A gente vai brigar com a família inteira toda vez. Gente, tem eleição a cada 2 anos. Daqui a pouco começou de novo, gente. Aquela coisa, entendeu? Você não pode ficar. Imagina, a cada 2 anos você brigou com parte da família, porque é isso, é o do melindre, né? Toda vez que uma opinião diverge no trabalho, às vezes um grupo está lá para decidir uma coisa. É difícil mesmo, né? Mas não dá pra gente. Às vezes eu brinco, eu falo assim: não leva pro coração. Não leva, gente. Tá aqui, tá todo mundo estressado, todo mundo tem problema, os problemas são grandes, às vezes não cabe a gente resolver, mas é isso, tem que olhar para o propósito maior. Porque, na verdade, não é o local, né? O espaço, a construção, somos nós. Né? Porque a gente pode mudar de lugar, pode mudar de templo religioso, de emprego, mas e nós? Nós mudamos, né, o nosso íntimo, então não é esse espaço. Adormecida.
Sim. A gente tem uma qualidade enquanto seres humanos, né, que é imaginar. Imaginar tem dois lados, né, como tudo na vida. É uma bênção. A gente pode imaginar coisas melhores, a gente pode imaginar um futuro diferente, a gente pode criar a partir da imaginação. Mas a gente imagina umas coisas ruins também, né, gente? De vez em quando a gente entra numa pira, não é aquele pensamento ruim, um outro pensamento ruim, que aí você começa, mas fulano quis dizer isso, só disse um negócio. Aí você já começa, mas ele disse com essa intenção e com esse sentimento, e ele queria me ferir, e ele queria me nananã. E aí a gente imaginou uma situação que às vezes está só na nossa cabeça, né? É nesse caso. Ô, Bia, uma vez eu ouvi uma frase a respeito desses melindres, né? Que eu costumo guardar ela para mim sempre, né? É justamente assim da casa espírita. Se você está saindo dali por conta de fulano ou de ciclano, é porque você não está ali por conta da doutrina, dos ensinamentos, né? Que são coisas completamente diferentes, que nós somos falhos. E isso que a Sandra estava falando também, é que a gente idealiza as pessoas. Parece que a gente gosta daquela pessoa, aí quando a pessoa fala alguma coisa que é diferente do que a gente pensa, a gente fica desapontado, né? E tem até um livro do André Luiz que fala que a gente não deve endeusar os amigos e nem também colocar lá embaixo os que a gente acha que é inimigos. Tem que sempre ter um equilíbrio, né? Que a pessoa tem defeitos e qualidades, ela também pode escorregar, a gente também. Então a gente não pode ficar preso naquilo que a gente está vendo, achando que aquela pessoa é isso, aquilo outro, e não é, né? Somando as duas colocações, as colocações da Sandra e da Rose, eu falo que, né, o grande desafio é esse, é aumentar a nossa capacidade de análise do outro, para que a gente tenha a resposta ideal, né, que ela não seja agressiva, a resposta equilibrada, harmônica, que reclama às vezes o momento. Então, junta um pouco das duas coisas, de você não fazer o julgamento e fazer uma análise real. Pois não. Eu acho que esse é aquele famoso problema da desilusão. A gente está sempre desiludido. Fala, mas fulano me desiludiu. Não, é que você colocou expectativas nas ações da pessoa que não corresponderam com a sua expectativa. Ele não te desiludiu. Perfeito. Você é que se iludiu com aquilo que poderia ser a reação que você esperava e que não foi. Então, como a colega ali disse, a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento e com aquilo que a gente projeta nas pessoas. Porque o que você projeta não é o que a pessoa é, né? Nem sempre é. Nem sempre a resposta é... Então, aí vem a desilusão. Fala, mas fulano me desiludiu. Não, você que se iludiu. O problema, como ela disse, não é do outro, é da gente, que não soube analisar, que não soube se orientar com a situação. E isso acontece muito, mas muito, em família, em relacionamentos, principalmente afetivo, né? Que a gente espera do outro aquilo que, às vezes, ele não tem condições de te dar, porque ele ainda não tem. Isso, por isso estamos aqui para a gente aprender, né? A angariar mais recursos de análise, de sentimentos, de relacionamento. Um aprendizado. Então, terminando aí a reflexão da Alzira, né? A vida de Jesus no planeta Terra foi para orientar o pensamento dos espíritos, convidando-os a se erguerem, levantarem e caminharem para dar sentido à vida imortal, né? Então, isso que ela já vinha falando, né? O que vai continuar com a gente? A reflexão, o pensamento, a consciência, né? Que é o que vai continuar na nossa vida imortal. A presença de Jesus na Terra foi para a gente olhar a imortalidade, né? Depois dessa vida. E não dá tempo de ter um manual de análise na mão, né? Então, por exemplo, você tem um relacionamento, não dá, você está num relacionamento, não dá para falar assim,
fulano é assim, deixa eu olhar aqui como é que eu ajo com ele, vou achar no Evangelho. Não dá tempo, né? As coisas são muito dinâmicas, então a gente precisa assimilar esse modo, né? O exemplo de Jesus. Em 1987, quando a gente ia lá no Lixão, então tinha 35 famílias instaladas lá no Lixão, quando a gente começou esse trabalho e tal. Aí tinha uma família que morava lá no lugar mais baixo e eles prepararam uma casa. Aqueles tapetes que iam no caminhão de lixo, eles foram enfeitando aquela casa e tal, e tal. Bom, era um casal com 2 crianças. Aí nós fomos no sábado nós fazíamos visita lá. E naquele sábado nós fomos e saímos, eu, o Marcos Lourenço e o Benê, formando um grupo para visitar aquelas casas e falar do Evangelho e tal. Aí chegamos naquela casa. O homem era bastante violento, tal. A mulher muito simples. Aí ela chegou em mim e falou assim: "Sou o seu? Eu para nos salvar?" Eu falei: "Não." Falei: "Jesus morreu. Se eu tivesse essas palavras aí, se eu tivesse esse texto, eu daria a resposta para ela certinho. Mas eu utilizei as minhas palavras com esse sentido, utilizei as minhas palavras falando para ela que Jesus veio para erguer o homem, para fazer o homem caminhar, fazer o homem se conscientizar das coisas, e aprender a seguir o caminho de Jesus." Então a minha resposta para ela foi essa. Agora esse texto veio assim, parece que pronto para aquela pergunta. Ao seu, Jesus veio para salvar. Eu falei, se ele tivesse vindo para nos salvar, ele tinha fracassado. Porque ele veio ensinar a humanidade a se salvar e não salvar, como a maioria do povo pensa, né? Jesus veio para nos salvar, Jesus tal. A maioria pensa isso, mas não é. A resposta é essa aí, que está na lousa. Vamos acelerar? Então vamos lá. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Adiam sonhos, deixam conversas importantes para depois e gastam dias preciosos com coisas que não importam. Mas aqui está a realidade. A média de vida humana é de aproximadamente 30 mil dias. Se você já tem 30 anos, já consumiu 11 mil desses dias. Se tem 40, restam menos de 15 mil. E a pergunta que fica é: o que você está fazendo com esse tempo? A vida não é sobre encontrar mais horas no dia. É sobre fazer com que cada hora tenha valor. Hoje, quero te mostrar como aproveitar melhor sua existência, para que, quando olhar para trás, não sinta que passou tempo demais apenas existindo, sem realmente viver. Lembra quando você era criança e o tempo parecia infinito? Um verão durava uma eternidade. Uma tarde brincando parecia uma semana inteira, mas agora os anos voam e você pisca e já é dezembro de novo. Isso não é só uma impressão. Seu cérebro mede o tempo com base em novas experiências. Quando tudo é novidade, ele grava mais momentos. Mas conforme crescemos e caímos na rotina, os dias começam a se fundir. Café da manhã, trabalho, TV, celular, tudo igual, todos os dias. E assim, o tempo passa sem que percebamos. Como mudar isso? É simples. Introduza novidades na sua vida. Pegue um caminho diferente para o trabalho. Aprenda algo novo. Conheça novas pessoas. Cada experiência nova
faz seu cérebro prestar mais atenção e alongar o tempo. Agora, algo que talvez você já saiba é que ser ocupado não significa ser produtivo. Muitas pessoas passam os dias resolvendo tarefas sem importância, enquanto as coisas que realmente importam ficam para depois. Aqui está um teste simples, porém muito poderoso. Imagine-se aos 90 anos, olhando para trás. O que você gostaria de ter feito mais? Passado mais tempo com sua família? Criado algo significativo? Vivido menos estressado? Se a resposta for algo diferente do que você está fazendo agora, talvez seja o momento de repensar suas escolhas. Por favor, não se permita chegar na velhice arrependido, porque estava tão ocupado que deixou de viver. E vamos fazer uma analogia aqui. Imagine que cada interação que você tem com alguém é um depósito ou um saque na conta emocional daquela relação. Um elogio sincero, depósito. Esquecer um aniversário, saque. O problema é que a maioria das pessoas só se preocupam em fazer depósitos quando a conta emocional está vazia. A ideia é a mesma para as finanças. Busque manter sua conta sempre cheia. Faça pequenos gestos diários. Uma mensagem de bom dia, um tempo para ouvir de verdade, uma pequena lembrança. Ao deixar sua conta cheia, você fica preparado para passar com mais tranquilidade pelos momentos desafiadores que eventualmente irão acontecer. Agora, normalmente passamos mais de 1/3 da vida trabalhando. Então, faz sentido escolher algo que não te sugue completamente, certo? Mas aqui está o erro comum. Muita gente foca no título do cargo e não no dia a dia da função. Ser um empresário pode parecer glamuroso, mas você realmente quer lidar com incertezas financeiras diárias? Trabalhar com arte parece incrível, mas você está disposto a aceitar rejeições constantes? A pergunta certa não é qual profissão eu quero, mas sim quais tarefas eu quero fazer. A melhor forma de garantir um futuro brilhante não é focar apenas na sua carteira cheia, mas sim em aprender habilidades raras e valiosas. Quanto mais você sabe, mais portas se abrem e mais controle você tem sobre sua vida. Agora, algo que meus pais sempre me disseram é que dinheiro sem saúde não vale nada. Eles estavam certos. Algo que ninguém nunca me contou é que nosso nível de energia é mais importante do que o número de horas que a gente tem no dia. Falando de outra forma, você prefere ter 12 horas cansado ou 8 horas cheio de energia? Aqui estão 3 pequenas mudanças que fazem uma diferença absurda. Durma bem. Nada substitui o impacto de uma boa noite de sono. Movimente-se. Pequenos exercícios ao longo do dia aumentam sua clareza mental e disposição. Alimente-se melhor. O que você come define como você se sente. Comida não é só prazer, é combustível. Saúde não é apenas sobre tempo de vida, mas também sobre qualidade de vida. E falando sobre viver melhor, quero voltar ao tempo que nos resta. Por essas contas, o meu tempo deve estar mais ou menos na metade. Porém, essa é a maior ilusão que temos, que é achar que sempre haverá tempo. Eu posso ter todo esse tempo restante para mim. Porém, talvez eu nem conseguirei publicar esse vídeo. Então, se há algo que realmente podemos fazer em relação a isso, é realmente viver o momento presente. Diga às pessoas que você as ama. Faça aquela coisa que você sempre sonhou em fazer. Pare de fazer as coisas que você sabe que não são boas para você. Cuide do futuro, porque as chances são grandes de que ele chegue. Mas curta o momento presente, que no final das contas é a única coisa que você tem. O tempo vai passar de qualquer forma, e em algum momento, sem você saber, não haverá mais tempo. Tal como esse vídeo passou, o tempo também vai passar de qualquer jeito. Garanta que ele valha a pena. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Esse é um canal interessante porque ele tem várias sugestões assim de filosóficas para a gente pensar nisso. Isso, perfeito.
Isso. E para a gente finalizar, nossa frase que a gente, né, elegeu até para isso, que seria essa frase de viver. Né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está em Jesus, né, lá no João capítulo 10, versículo 10. Eu acho que nós estamos com o tempo, né? Tem algum tempo ainda, Israel? 9:05? 9:05? Tá. Só na posses definitivas. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Não, e aí a gente pensa na nossa obra, né? Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Uma boa semana, que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado. É isso aí, né, pessoal? Refletir sobre isso, que eu estava falando da mensagem de hoje. Cadê a mensagem aqui? Não sabia que iam falar isso, mas calhou a mensagem, né? A mensagem fala assim: a vida não vai nos ensinar quando for a última vez. O último abraço, o último encontro, o último telefonema. Toma cuidado com o amor economizado, com o automático, com a palavra que parou na garganta. Talvez seja agora a hora de dizermos aquilo que estamos ensaiando há tanto tempo para dizer. Menos orgulho faz um bem danado. A plaquinha te avisando. Atenção, pode estar na sua frente agora. Bom dia, boa semana. Cuidado. Sabe aquela plaquinha na estrada de ferro? Pare, olhe, escute. É bem por aí, né? Pessoal, celular, todo mundo desligar, né? Para não tocar. Principalmente quem vai para a sala é desligado. Para cá pode até ser no mudo, mas lá dentro precisa ser desligado porque ele acende. Quando vem uma mensagem, às vezes acende, tá bom? Então, deitados pode ir o Ícaro, a Yamara e a Lília. E sentados lá na última fileira, o Tanaka e a Virgínia. Tá bom? Senta lá na última, Virgínia. E os demais pode ficar, se quiser, onde está mesmo, tá? Não precisa nem mudar de lugar. Testando o som. Regula a altura da música.
Vamos então, primeiramente, buscarmos o relaxamento, nos tranquilizarmos, nos harmonizarmos com o alto. Respirando, inspirando ar, soltando lentamente algumas vezes, buscando nesse movimento de respiração nos acalmarmos, relaxar, serenarmos os nossos pensamentos, nos tranquilizarmos interiormente. Buscando a calma interior que se faz necessária para esse momento de encontro mais íntimo com esses benfeitores que aqui estão ao nosso lado. Vamos aos poucos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, o amigo incondicional de todos os nossos dias. Nesse clima de paz, de harmonia em que nos encontramos, vamos orar. A oração é o telefone que possuímos para ligarmos para esses benfeitores que encaminham essa nossa ligação aos planos mais elevados. Todos nós temos problemas, sejam de ordem física, as doenças, como de ordem espiritual, como também os de ordem mental. Deixemos que nesse momento, através da nossa oração, nosso pensamento ligado a esses benfeitores amigos, possamos ser tratados. Nesse instante, a equipe de trabalhadores da área médica do plano espiritual está aqui nos atendendo, tratando
o nosso perispírito, nos doando energias que renovam as nossas condições. Trazendo para cada um de nós as vibrações de saúde, de amparo, que tanto necessitamos. É como se nesse momento estivéssemos todos num grande hospital. Esse hospital, cada um de nós é encaminhado para a ala que trata do nosso problema de saúde. Podemos imaginar que esse local é todo branco. Passam à nossa frente enfermeiros, médicos, auxiliares, que ali atuam em benefício de todos que são ali levados. Estamos tendo a oportunidade de ali estar, para sermos tratados. Vamos aproveitar e mentalizarmos trazendo para esse lugar cada um dos nossos familiares. Trazer para esse lugar pessoas que sabemos estão doentes, que nos rogaram preces, vamos orar por aqueles que nos pediram que lembrássemos deles. A Vânia Mara, que está na UTI da Santa Casa, Cidinha Cúculo, Mariângela Costantini, Silvia de Mello, que está no HB, Marina Melegatti, Sandra Issas, Márcio Nakamoto na UTI do Alsta, Roberto de Carvalho Júnior, Paulo do Amaral, Ayrton, Maria Helena, Mariângela Trifilho, Sneider Ivan, Maurício Donizete, Estela Pedroso, Dalina Teixeira, Silvia Cavassini, Priscilina Potellini, os desencarnados, Sérgio Donizete Amâncio, Kênia Aparecida Rodrigues,
Aparecida dos Anjos, Sebastião Rodrigues. Que todos eles possam estar sendo visitados, atendidos, envolvidos e tratados. E agora conseguimos esse estágio tão gratificante de harmonia, de paz interior, de alívio das tensões. Vamos nos silenciarmos por alguns segundos. Deixando essa calma fazer em nós uma limpeza, uma asepsia de todo o nosso organismo. E assim chegamos aos momentos finais do nosso encontro dessa manhã. Vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade desses momentos. Vamos agradecer a oportunidade da vida e aprendermos a valorizar mais o que temos. Valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado. Valorizarmos mais o tempo que nos é concedido. Valorizarmos mais a saúde. Que possamos realmente darmos valor a tudo que recebemos nessa existência. Quando vier o pensamento negativo, vamos nos lembrarmos de como estaríamos se estivéssemos num leito sem se mexer. Tomados por dores, angústias. E estamos justamente do outro lado, podendo andar, nos locomover, sorrir, comer, respirar.
Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos. Perdoa tantas vezes que não soubemos valorizar tudo isso. Que possamos nos harmonizarmos sempre com a vida, com o alto. E te rogamos, Mestre, que nesses momentos todos tu possas nos dar a sustentação, o amparo e a tua bênção. Fique com cada um de nós, não só agora nesse momento, mas durante todos os momentos da nossa existência. Que assim seja.